Olá, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria, família de fé, um abençoado dia, uma abençoada manhã de segunda-feira, cheios de esperança naquele que tudo pode por nós, naquele que pode fazer toda a diferença na nossa vida, né? Que bom que você está aqui, que maravilha que você despertou e ao despertar, decidiu pelo Senhor, amém? Não foi só um acordar para o dia de hoje, mas foi uma decisão por Jesus. O hoje, esta segunda-feira, o último dia de janeiro, você decidiu pelo Senhor. Que bom que você está aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela sua decisão. Bendito seja Deus, porque hoje você escolheu por Ele. E com Ele, nós vamos seguir firmes e fortes, numa constância, numa decisão pelo Senhor, amém? Você hoje teve oportunidades de escolher com certeza qual roupa você vai pôr. Sim ou não, gente? Você teve oportunidade de escolher aonde você vai ter oportunidades hoje durante o dia de várias escolhas, mas a mais importante que você tomou foi a escolha pelo Senhor. Que bom que você escolheu, que bom que você decidiu por Ele. Bendito seja Deus, e eu creio que você não vai ser confundido, mas pelo contrário, você vai ser surpreendido porque você escolheu o Senhor. Que bom! Já pegue aí a sua liturgia de hoje, já pegue o seu caderno, pegue aí o seu direcionamento. Eu espero que você já tenha aí rezado, né, gente? O livro de sabedoria, o último dia do ano, não, desculpa, gente, falei errado. O último dia do mês de janeiro, nós rezamos o livro de sabedoria. A partir de amanhã, no final dessa oração, eu vou direcionar vocês, né? Como nós vamos conduzir o mês de fevereiro. Temos mudanças aí, né? Não vai ser igual janeiro. E aí, hoje, né, o último dia que nós rezamos o livro de sabedoria, foi maravilhoso esse mês todinho rezando esta oração. A oração de consagração ao ano a Nossa Senhora, página 13, essa, todos os dias do ano, nós iremos rezar. E eu espero que você já tenha feito a sua oração, já esteja aí alinhado, alinhada no Senhor. E hoje, desde as 5h20, o Senhor me chamava, né, para vamos dizer assim, um particular comigo, sabe, gente? E hoje foi um dia que Ele falou muitas coisas, eu posso dizer direcionamentos mesmo para a minha vida, em alguns aspectos, o que Ele quer de mim para esse tempo agora de fevereiro, né? Eu sinto que Deus, Ele veio pedindo para que o meu coração, né, não ficasse preso a coisas que aconteceram, lembranças, e que todas as vezes que eu lembrasse de algo que eu vivi e que me marcasse, eu pudesse fazer um caderninho separado. Foi o direcionamento que Jesus me deu. E que esse caderninho eu pudesse escrever todas as vezes, e Ele falou, coloca isso dentro da sua bolsa, porque eu quero que você anote várias vezes. Tudo aquilo que te marcou, você vai transcrever para um papel, você vai transcrever para um caderno, e você vai ver que em todos os momentos eu vou estar junto contigo. Então é uma experiência nova, né, que o Senhor me chama a viver. Para quê? Para ser uma mulher liberta, para viver um processo de libertação. E aí eu não tinha visto o Evangelho ainda, porque primeiro eu fui rezar e tudo mais. E aí eu pego o Evangelho de hoje, e o Evangelho de hoje é um grande exorcismo, né? Jesus realiza um grande exorcismo. Talvez o exorcismo mais, vamos dizer assim, mais barulhento da palavra, né? O exorcismo mais barulhento da palavra. E aí Jesus vem falando comigo que há exorcismos, né, que precisam ser assim, mas que há libertações que só Ele pode fazer, que elas são diárias. A libertação a apegos. E aí eu me deparei com o quê? Com a Danusa pegada a algumas coisas que aconteceu, como se aquilo determinasse algo ainda na minha vida. Interessante isso, porque na hora que Jesus trouxe essa inspiração, me veio muita coisa que eu já tinha vivido e que achei
que aquilo já estava resolvido dentro de mim. Mas não tá. Não tá. Sabe quando tem sequelas? Pois é, essa foi a percepção que eu tive. Eu tenho sequelas de coisas que eu vivi e que eu ainda não perdoei, que eu ainda não deixei lá atrás, que sempre que eu lembro, a mágoa vem, a tristeza vem, o desânimo vem, a sensação de que eu vou, vamos dizer assim, que eu vou viver aquilo de novo. E aí eu senti isso, sabe? Que eu estou apegada a acontecimentos que me marcaram, que me feriram. Mas isso não me pertence. E aí Jesus pedia que eu anotasse tudo isso, que eu marcasse tudo isso, que eu escrevesse tudo isso e entregasse para Ele, no exercício de fé. Veja que Jesus, ele sempre direciona a gente, né? Por quê? O que eu percebo? Eu percebo que desde quando chegou a pipoca aqui em casa, eu até gravei uns stories falando da chegada da pipoca aqui em casa, né? Da passarinha. Eu percebo que Deus quer me entregar alguma coisa. Sabe quando você vai sentindo isso? Deus tem algo para me entregar. Mas Ele ainda não me deu, Ele ainda não entregou, porque eu ainda estou presa a muitas coisas. E eu não vou saber cuidar do que Ele vai me dar, porque eu ainda estou olhando para coisas que eu não preciso olhar mais. Eu preciso me desprender daquele mal e chegar aonde Deus quer que eu chegue. Vocês estão me entendendo? Então rezem por mim. Rezem, me coloquem em suas orações. Já estou pedindo hoje aí, né? Plena segunda-feira, olha eu já aí, apidões. Rezem por mim, para que eu consiga realmente me livrar dessas coisas, me libertar dessas coisas, me desprender dessas coisas, para tocar naquilo que Deus tem para mim. Amém? E assim nós vamos prosseguindo. Pega comigo o seu evangelho de hoje. E esse evangelho de hoje é poderoso, né? E antes da gente rezar o evangelho, eu queria pegar um trecho que eu li hoje no Imitação de Cristo, né? Na Imitação de Cristo, Imitação de Cristo é o livro 3. É o livro 3, capítulo 27. Livro 3, capítulo 27. O título é assim: o amor próprio é o maior obstáculo. Olha isso, gente. Isso aqui foi um tapa na cara que vocês não têm noção. O amor próprio é o maior obstáculo que impede o homem de chegar ao sumo bem. E eu queria rezar, começar a nossa oração da manhã com esse pequeno trecho do livro Imitação de Cristo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo de Deus, nós acolhemos a tua presença em nós. Não permita, Espírito, que neste dia nós sejamos conduzidos, nós sejamos ministrados por outra coisa a não ser por ti. Cerca a nossa vida, cerca o nosso coração, cerca os nossos pensamentos, Espírito Santo, para que nós não sejamos desviados de Deus, mas que nós possamos estar em Deus em tudo e para tudo. Dai-me a graça, eu peço, dai a graça para todos os meus irmãos que oram comigo nesta manhã, de não nos desviarmos, de não nos distrair neste caminho, de não sair despercebido, mas que sejamos percebidos por Ti, alcançados por Ti, que possamos ter atenção no Senhor neste dia de hoje. Nós te pedimos tudo isso, Espírito Santo de Deus, por intercessão da Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém? O trecho do livro Imitação de Cristo diz assim: Filho, se queres possuir todo, é necessário que te des todo a mim e que nada em ti seja teu. Sabe que o teu amor próprio
te é mais nocivo que nenhuma outra coisa no mundo. Segundo for o amor e o afeto que tiveres às coisas da terra, assim estarás mais ou menos ligados a elas. Se o teu amor for puro, singelo e bem regulado, não serás escravo de nada e de ninguém. Não cobices, não inveje o que não te é permitido. O que não é permitido possuir. Renuncia ao que ocupa demasiadamente a tua alma e lhe tira a liberdade interior. É bem estranho que não te entregues a mim no íntimo do coração com tudo o que podes ter ou deseja ou possuir na vida. Por que te consomes com vã tristeza? Por que se desanima com tanta facilidade? Por que te cansas com supérfluos cuidados? Conserva-te submisso à minha vontade, e não padeceis dano algum. Conserva-te submisso à minha vontade, e não padecerá dano algum. Que nós tenhamos esse desejo profundo de estar submissos à vontade de Deus. Feche os seus olhos um minutinho e peça essa graça. Senhor, dá-me a graça de ser submisso à tua vontade. Ensina-me, Senhor, a obedecer o que o Senhor quer para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega comigo o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, dos versículos de 1 a 20. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, dos versículos de 1 a 20. O Evangelho de hoje é um Evangelho maior. Nós vamos lê-lo aqui. E hoje também é dia de Dom Bosco, né, gente? Quem ainda não viu, é o dia de Dom Bosco. E nós estamos aí no nosso direcionamento espiritual, na página 212. Quem não pegou ainda, quem não teve oportunidade de ver, na página 212, hoje está falando... Hoje não, né? Você pode ver a qualquer dia, a qualquer momento. No direcionamento, na página 212, está falando um pouco da história de Dom Bosco. No mês de janeiro, para nós pais, está para nós apresentarmos a vida de Dom Bosco para os nossos filhos. Eu mesmo, né? Contei para o Samuel quem foi Dom Bosco. Falei para ele que Dom Bosco, no meio de quando ele ainda era jovem, né? Ele viu ali umas crianças brigando e ele, então, falou de Nossa Senhora para aquelas crianças, né? E desde jovenzinho, ele falava, né? Falava para a juventude. Ele tinha um temperamento muito forte, ele era um líder muito nato. E Dom Bosco, então, ele falava e educava os jovens. Dom Bosco foi um grande santo que evangelizou os adolescentes e evangelizou a juventude. E hoje ele tem um legado muito forte, né? Ainda mesmo depois de ter morrido há tantos anos, ele tem um legado muito forte na parte da educação para os jovens, né? Muitas escolas que assumem aí também este nome de Dom Bosco, os ensinamentos de Dom Bosco, né? A forma com que Dom Bosco conduzia a juventude, a metodologia que Deus deu a este grande homem, né? Que se consumiu, que gastou toda a sua energia. Dom Bosco morreu porque já não tinha mais energia, não media esforço, ele se dava mesmo, né? Para a evangelização da juventude. Temos aí várias escolas com seu nome, vários institutos religiosos com o nome de Dom Bosco, porque ele deixou um legado muito forte, muito autêntico dentro da nossa igreja, principalmente com os jovens. Página 212, se você quiser, pegue lá, conte essa história para os seus filhos, fale para os seus filhos sobre os santos. Você vai ajudar muito na formação do caráter, na formação da personalidade, ajudando seus filhos a desejar o céu, a desejar ser santo. Fale de santos para ele. E fale de santos que ajudaram principalmente eles nessa etapazinha que eles tanto precisam, né?
É muito encantadora a vida de Dom Bosco. Vamos lá então, Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu de joelhos. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali, perto, uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atiraram-se montanha abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido, no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e os porcos, e então começaram a pedir a Jesus que fosse embora daquela região. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam só, este evangelho de hoje, como eu dizia para vocês, né? É o evangelho, vamos dizer assim, do exorcismo mais notável do evangelho. Vamos dizer assim, que fez mais barulho no evangelho. Jesus, ele veio para libertar. Libertar do pecado, libertar dos demônios, libertar de nós mesmos, para que a gente olhe e volte a nossa vida para Deus. Essa foi a grande missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Veio revelar a face de Deus, mas não foi só para se revelar. Jesus veio para libertar o povo, para pregar o evangelho, para anunciar o reino de Deus. E quando Jesus então começa a viver, começa a falar desse Deus maravilhoso, desse Deus extraordinário, um endemoniado, um homem que vivia como? Que vivia longe da sua dignidade. Um homem que vivia no cemitério, no meio dos túmulos. Um homem que ninguém conseguia dominar ele, nem ele mesmo. Um homem que se feria, um homem que se machucava.
Um homem que não tinha domínio. Um homem que não tinha domínio nenhum. Essa é a verdade. A palavra de Deus vem dizer isso. Ele perdeu o controle de tudo. Dele mesmo, das coisas e das pessoas. Ele não era uma pessoa que conseguia conviver com ninguém por perto. Mas ele vivia no meio da morte. E aqui é um cenário muito triste, né? A gente olha e vê uma pessoa, por exemplo, que não toma banho, que não come, que se fere. Uma pessoa que vai causando até mesmo medo nas outras pessoas pelo que ela é capaz de fazer com ela mesma. Se ela é capaz de fazer com ela mesma, imagina com os outros. O que ela não vai ser capaz de fazer. Então ninguém se aproximava. E os que tentaram se aproximar, ele botou para correr. Veja que essa pessoa, ela fica sabendo da vinda de Jesus. Ela fica sabendo que Jesus estava naquela região. E quando ele ouve Jesus, ele sai gritando e ele vai ao encontro de Jesus, se coloca de joelhos. E ali ele pede para que Jesus não o tire dali. Veja só, é a situação que ninguém pode fazer nada, mas é uma situação que todo mundo, bem dizer assim, entregou. Que ele ali vai morrer ali no meio dos túmulos e ninguém vai saber dele. Veja só, o homem que vivia como um bicho um bicho perigoso. Pior que o bicho, né? Porque bicho vive como bicho. Ele era um homem que vivia fora da sua identidade. Então as pessoas não aceitavam o que elas viam, porque era contrário à natureza. Então aquilo incomodava. Peraí, gente, nós não somos a imagem de Deus, e como que aquele homem está conseguindo viver daquele jeito, né? Então aquilo tudo perturbava as pessoas. O simples fato daquele homem estar lá perturbava, porque ele era contrário à natureza. Ele vivia contrário à natureza. Gente, uma coisa é cachorro, que foi feito para andar de 4 patas no chão, cheirando tudo, né? Fuçando em lixo. Homem não foi feito para isso. Homem foi feito para andar de pé, sentar à mesa, comer coisas limpas. O homem não foi feito para ficar igual ao bicho. Por isso que quando a gente vê, a gente tem repulsa. Você quando vê uma pessoa na rua, você quando vê um morador de rua, não te dá um jeito ruim no coração? Não te dá um jeito ruim na alma? Por quê? Porque é contrário à natureza. Aquilo ali você fala assim, gente, tá errado. Por que esse homem tá vivendo desse jeito? Quando você vê uma pessoa em meio às drogas, totalmente desfigurada, por que aquilo traz um jeito ruim dentro de nós? Você nem viu, presta atenção, você não conhece nada daquela pessoa. Você não sabe nada dela. Mas aquilo te traz um jeito ruim, por quê? Porque Deus não fez ninguém para viver naquela condição. Mas você vê um cachorro fuçando no lixo. Você vê ali, né, gatos andando no meio daquelas coisas. Você vê rato no meio de lixão. Gente, aquilo não te traz tanta repulsa como você vê uma pessoa, um ser humano andando dessa forma. Porque você se vê ali também. Peraí, eu não fui feita para viver dessa forma. Então veja que Jesus, ele começa a provocar o quê? Ele vê que aquele homem não foi feito para estar ali. Então Jesus começa a andar. E ao que Jesus começa a andar, aquele homem vem de encontro a Jesus. Ao vir de encontro a Jesus, ele se confronta com ele mesmo. Aquele homem começa a viver um processo de quê? De resgate. O primeiro ponto é o resgate da identidade dele. Peraí, eu não sou bicho. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou morto. Por que eu estou num lugar onde só tem morto enterrado? Por que eu estou todo ferido? Sendo que Deus, ele não me fez para ficar dessa forma. Então aquele homem, ele começa já a viver isso. E veja, quando a gente sai da gente, quando a gente não está vivendo o que Deus nos chama a viver, quando a gente começa a escutar algo, principalmente que fala da nossa identidade, a gente começa a ficar bravo. Vou trazer um exemplo para vocês. Uma pessoa que está muito apegada ao dinheiro. Uma pessoa que vive atrás de dinheiro. Uma pessoa que tudo para ela é dinheiro. O dinheiro é que vai dar poder para ela. O dinheiro, se ela tiver dinheiro, o mundo vai respeitar ela.
quando ela ouve uma pregação, quando ela escuta alguém falando sobre oferta, sobre confiança, sobre providência, essa pessoa ela entra em conflito. Por quê? Porque não é o que ela está vivendo. Uma pessoa que está vivendo uma vida totalmente promíscua na sua sexualidade, uma pessoa que está vivendo uma escravidão na sexualidade, na pornografia, quando ela escuta uma pregação, quando ela vê alguém que está vivendo a castidade, aquilo ali provoca ela. Que ela fala assim, peraí, dentro dela, há uma voz que diz, é isso que eu te chamei para viver. Só que ela não quer. Então ela está aprisionada numa vida de erros, numa vida de prazeres, numa vida totalmente errada. Uma pessoa que está vivendo um adultério, que está vivendo prazeres fora do casamento, uma pessoa que tem uma vida dupla. Quando ela escuta, quando ela vê alguém falando de fidelidade, aquilo dentro dela é como se fosse uma facada. Ela fica agressiva, ela se transforma. Vocês já perceberam isso? Pois é. Foi o que aconteceu com este homem. Este homem, então, ele se transformou. Porque ele via Jesus falando a verdade. A verdade do homem. A verdade da pessoa humana. A verdade da nossa integridade. Da nossa dignidade. Então aquele homem começa a gritar, aquele homem começa a se espernear, porque ele não quer. Na verdade, não era o homem, né? Mas era o demônio que estava dentro do coração daquele homem. Então aquele homem começa a gritar. E ele começa a pedir, né? O que você está fazendo aqui, filho de Deus? E pede para Jesus, tira-me daí, não nos mande para o inferno, né? Lança-nos naqueles porcos. E ali havia mais de 2.000 porcos. E Jesus pergunta, quem é você? E aí ele fala, é uma legião, não sou um só. Somos vários. Porque para deitar uma pessoa, um só não dá conta. Precisa de muitos. Por quê? Porque nós trazemos uma força também muito grande dentro de nós, que é a nossa imagem e semelhança de Deus. Então veja que naquele momento, aquele homem, ele vive um processo de libertação tão forte, tão forte. E aquelas pessoas que estão ali presenciam aquilo. Os demônios vão para os porcos e os porcos ficam o quê? Desorientados e vão para dentro do mar. As pessoas que viram aquilo ficaram admiradas, mas ficaram com medo. Por que elas tiveram medo? Por quê? Porque o medo, muitas das vezes, ele não é só, presta atenção, não é só do que Deus pode fazer por mim, mas é do que Deus vai me pedir. Ali, para aquela região, foi pedido com os porcos. Aquele povo perdeu, vamos dizer assim, os porcos, mas ganhou uma vida. Aquele homem foi liberto. Os demônios foram para os porcos, mas aquele homem foi liberto. Então, não é todo mundo que quer Jesus de verdade. Eu quero Jesus, mas desde que ele não me peça nada. Eu quero Jesus, desde que ele não me peça, por exemplo, que eu seja mais calma. Eu quero Jesus, mas eu não quero que Jesus me peça algum bem meu. Eu quero Jesus, mas eu não quero perder a minha gastação. Eu quero continuar sendo gastadeira, eu quero continuar comprando tudo que eu me veio na telha, eu não quero ser uma pessoa alinhada no espírito, eu quero ser alinhada na moda, eu não quero ser uma pessoa modesta, eu quero ser uma pessoa provocante, eu quero usar decote, eu quero usar shortinho, eu quero andar de minha barriga de fora, eu quero ser uma mulher casada, mas eu quero provocar a sociedade com meu corpão. Então, aquele povo disse assim, Jesus é legal? Oxe, libertou, mas eu não quero saber de renúncia, não. Eu não quero saber de entregar nada para ele, não. Eu não quero saber de dar meus bens para ele, não. Então, o que eu vou falar? Vai embora. Veja que na maioria dos lugares que Jesus foi, isso me chamou muita atenção e eu até anotei aqui, eu fiz um círculo aqui, não sei se dá para vocês verem. Eu fiz até um círculo aqui, porque isso me chamou muita atenção. Na maioria dos lugares que Jesus vai, Jesus não é expulso. As pessoas pedem para Jesus ficar.
Jesus fica. O que o Senhor está fazendo está muito bom. Mas aqui, neste lugar, nessa região, o que Jesus faz é fazer com que aqueles porcos que talvez era sustento de muitos fossem embora, matou, morreu, foram para o meio do mar. Então não é todo mundo que está disposto realmente a assumir Jesus. Jesus, ele vai pedir para nós algumas coisas. Ele vai colocar algumas coisas para nós que precisa ser alinhada. Então nós temos que prestar muita atenção, porque é isso, presta atenção, é isso que Jesus quer que a gente faça. Sejamos alinhados nele e não alinhados no que está todo mundo falando que é pra gente fazer. A moda, a sociedade, o próprio governo. Você não é todo mundo. Nós estamos aqui em 130 pessoas. Eu quero dizer para cada uma de vocês, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então para de querer andar igual todos. Deus te deu uma vida e essa vida é preciosa. Essa vida é única. Um ontem não vai voltar. Então que hoje, nessa segunda-feira, dia 31 de janeiro, você possa assumir o que Deus te fez para ser. Este homem, após ser resgatado, este homem, após ser tomado pela presença de Jesus, o que ele faz? Ele fala para Jesus, o povo está te mandando embora, né? Mas eu quero te seguir. Deixa eu ir com você. Deixa eu te seguir, Jesus. E aí o que Jesus faz? Jesus fala, não. Você não vai vir comigo, não. Mas você vai ficar. Você vai ficar e você vai evangelizar esse pessoal aqui. Foi o primeiro missionário daquela região. E eu fui olhar para ver o que era, né? Essa região que eles mandam. É uma região de pagãos. Eles não tinham Deus nenhum. Na melhor dizendo, né? Cada um tinha o seu Deus. É a região dos... Peraí, deixa eu achar aqui. É aquela região dos Decátulos. Aqui, Decápole. Isso. A região dos Decápolis. Era uma região que tinha 10 tribos diferentes. 10 tribos diferentes. E Jesus fala para eles assim, vai evangelizar eles. Vai falar do que aconteceu na tua vida para eles. Sai daqui e vai para aquela região. E ele se torna então um evangelizador. Um homem que, gente, de um endemoniado, ele passa a ser um evangelizador. Todo o processo de libertação que nós vivemos é um processo que nós damos início à presença de Deus. Presta atenção, Deus nos liberta de algo, é colocado um ponto final naquela situação para que a gente comece um novo tempo na nossa vida. Aquele homem finalizou, a escravidão acabou, então ele precisava ir. Ele precisava ir. Ele precisava prosseguir. Ele precisava da linha, ele precisava assumir a vocação dele. Ele já tinha vivido muito tempo no meio dos mortos. Então era hora dele viver no meio dos vivos. E esses vivos precisavam ouvir falar de Jesus. Esses vivos precisavam ouvir quem era Jesus de verdade. E é importante a gente observar neste evangelho. Este evangelho que vem mostrar para nós um exorcismo, que não é uma coisa que acontece toda hora, né? Mas é algo, vamos dizer assim, que precisa acontecer nas pequenas coisas também na nossa vida. O evangelho vem mostrar para nós de um endemoniado mesmo, de uma legião. Mas existe certas coisas que têm nos aprisionado, que aos poucos têm ganhado força dentro de nós. O apego às coisas, o apego às pessoas, que a gente deixa de viver a nossa vida para viver o outro, para viver a opinião do outro, para viver. E às vezes, se eu perguntar para você o que você acha de tal coisa, você vai ficar assim, não sei. Deixa eu ver o que o fulano tá falando, porque o fulano, ele é entendido disso. Veja que a gente não quer buscar a resposta para nós.
Deixa eu estudar isso. Deixa eu pesquisar isso, para que eu tenha a minha opinião. Para que eu tenha a minha visão. Veja só, muitas das vezes, a gente vai nas influências. Mas as pessoas, gente, elas vão embora. E as pessoas, daqui a pouco, o que elas achavam que era certo, daqui a pouco elas não vão achar mais. Então, ou você firma em Deus, ou infelizmente, você vai se perder. Outro dia uma irmã perguntava assim pra mim: Danusa, aonde você pega tantas respostas sábias? Aonde você se inspira? Em quem você se inspira para ter tantas respostas assim? Eu me inspiro na palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu leio a palavra de Deus. Não só no Evangelho, não só na primeira leitura, não só no Salmo. Eu sempre vou atrás de algo ali, vou lendo, principalmente as cartas de São Paulo. Por quê? Porque ali está tudo o que eu preciso. Eu amo ler a vida de santo. Eu leio, gente, eu amo ler, porque isso desenvolve a minha capacidade de pensar também. Eu não tenho que pegar tudo pronto. Nós estamos numa geração que tudo é pronto, né? A comida, você liga, pá, te entrega. Você passa ali no drive-thru, já pega o negócio teu ali e pronto, acabou, sabe? Mas na vida espiritual não é assim que funciona. A vida espiritual você precisa preparar, você precisa se debruçar ali e entender isso. Não é assim. E muitas pessoas estão se decepcionando dentro da igreja, com gente, porque amparou a sua fé em pessoas. Entenda uma coisa, só Jesus não vai nos decepcionar. Só Jesus não vai. Grava isso. Só Ele. Aquele povo viu Jesus libertando um endemoniado. Aquele povo viu Jesus fazendo algo que ninguém até então havia conseguido fazer. Todo mundo tentou domar aquele homem e não conseguiu. E mesmo eles vendo Jesus fazendo tudo isso, mandaram Jesus embora. Por quê? Porque a vida deles era uma vida cheia de apegos. Muitos ali estavam apegados aos porcos, ao dinheiro, aos bens que o dinheiro, aos bens espirituais e prazerosos que o dinheiro podia dar. Então mandaram Jesus embora. Por quê? Porque eles não queriam uma vida nova. Eles queriam continuar daquele jeito. Eles queriam aproveitar daquele jeito a vidinha deles. Só que Jesus, Ele nos quer libertos de dentro para fora. E num todo. Aquele homem foi liberto num todo. Aquele homem recebeu a libertação na alma e também no físico e também todo. Presta atenção. O povo passou depois e viu aquele homem sentadinho, aquele homem que ninguém segurava. Ele estava sentado num são juízo, numa vida saudável ali, como uma pessoa normal. E aí o povo olhou e falou assim: mas o que aconteceu? Pois é, os demônios estavam nele, foi nos pôr. Peraí. Então se tiver mais demônio aqui, se tiver mais alguém endemoniado, ele vai matar quem? Não, eu não quero perder minha casa, eu não quero perder meus bens, eu quero continuar na minha vidinha. Ó, Jesus, tu és legal, viu? Você é muito bonzinho, ó, gostei da tua atitude, libertou o fulano lá, né, dos demônios, beleza. Mas ó, eu não quero perder minhas coisas, não. Não quero perder meus gados, não quero perder meus passarinhos, não quero perder nada, não. Então você dá um jeito de ir embora, tá? Porque vai libertar outro, porque aqui não quer continuar com os demônios. Aqui não quer continuar com o pecadão, tá? Vai. Procura outro rumo pra você poder libertar, porque aqui não quer continuar na nossa vidinha. E muitas das vezes as pregações têm sido assim. Deus é amor, Deus é legal. Deus é libertação. Jesus veio para libertar.
E existe coisas dentro de nós que aparentemente tá legal, tá gostoso, mas não é para nós. Não é para nós. Amém? Que isso seja motivo de você hoje refletir durante todo o seu dia. Anote aí no seu planner, anote aí no seu diário espiritual, né? Eu já anotei no meu planner também, mas eu gosto de fazer as minhas anotações, né? O que Jesus fala comigo. E ali eu tiro daqui e coloco no planner ali um pequeno trecho do que mais marcou meu coração. Anote aí. Antes de você ir, queria pedir que você pudesse rezar comigo, entregando esse momento de oração. Senhor Jesus, Tu és um Deus que resplandece a Tua glória aonde Tu vais. Nesse dia, Senhor, ao rezar este evangelho, eu posso ver que há muitas coisas dentro de mim que precisam da Tua visita. Senhor, eu não quero ser aquele povo que Te manda embora, mas eu quero ser como aquele homem que foi liberto e ficou grato por toda a libertação que o Senhor deu. Eu quero ir junto a Ti, Jesus. Por mais que eu possa sofrer, por mais que eu possa passar por algum tipo de situação difícil, eu prefiro estar contigo do que ter as coisas deste tempo, do que ter as coisas deste mundo. Senhor Jesus, eu te peço, não permita que eu e nenhum de nós que estamos aqui nesta oração viva na mentira. Não permita que nenhum de nós, Senhor, vive na enganação, mas traga para nós a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos encerrando então a nossa manhã de oração. E eu quero convidar você, né, a ficar firme aí, né, no nosso propósito de hoje. Mas também lembrar aqueles que ainda não entraram para o curso Ordena-te para quem tu amas. Vai até, o Elis estava me lembrando ontem, vai até dia 1º, então até amanhã, tá? Amanhã encerra a terceira turma, se Deus quiser. Você que ainda não é aluna e deseja vir para o Ordena-te, venha com força total. Quero também lembrar você, amanhã, presta atenção, quem está fazendo comigo o direcionamento. Amanhã, dia 1º, nós começamos o mês de fevereiro. Amanhã a proposta é o terço das famílias. E eu fiz esse terço, eu gravei esse terço. E esse terço está disponível pelo canal do YouTube, tá? Você pode rezar comigo pelo YouTube. Então, todos os dias nós vamos rezar a oração de consagração e o terço pelas famílias. Eu vou mandar lá no grupo do Ordena-te o link do terço para amanhã, para que você possa rezar também comigo o terço. Nós teremos o cerco de Jericó pelas famílias no mês de fevereiro. Esse cerco de Jericó eu vou fazer pelo canal do YouTube da comunidade. Cada dia será um casal comigo. E aí nós vamos rezar pelas famílias. Vamos fazer um momento forte de intercessão pelas famílias. Serão 7 dias que nós rezaremos juntos. Se eu não me engano, é do dia 7. Acho que é isso mesmo, né? Do dia 7 ao dia 13 de fevereiro, certo? Nós estaremos juntos, firmes e fortes, rezando esse cerco de Jericó pelas famílias, ok? Vamos seguir juntos, firme e forte, bem alinhados e animados, né? Para a glória de Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, um bom dia com Jesus, Maria e José.